Saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilmar, do Ministério Batista Tabernáculo Santo. Temos como pastor presidente o pastor Davi Gomes. E hoje estou aqui trazendo uma palavra para os ouvintes do YouTube, e que essa palavra possa edificar a sua vida. O Senhor me chamou para pregar a sua palavra, o seu juízo. Ele me fez pastor e profeta, a boca dele, e me deu como ordenança pregar a sua palavra e seu juízo, levar o seu amor aos quatro cantos do mundo, ao mundo todo, e cumprir a missão que ele me deu de libertar seu povo. Então eu estou aqui hoje, nesse tempo de quarentena. A igreja está vazia fisicamente, mas espiritualmente a igreja está unida. Espiritualmente nós estamos ligados pelo Espírito Santo de Deus. E isso nos conforta ao nosso coração, porque em Cristo Jesus nós somos um corpo bem ajustado, bem cimentado no Espírito de Deus. E é por mover do Espírito de Deus que eu trago essa palavra para vocês nesse dia de hoje, para todos os que estão me ouvindo e os que vão me ouvir. Vamos falar de Apocalipse. Inicia aqui uma série de vídeos tratando-se de Apocalipse, mas não só Apocalipse, mas buscando todos os contextos históricos, fazendo todas as conexões bíblicas, para que nós possamos compreender o que Deus tem, a revelação de Deus para nós por meio do Apocalipse. Porque se não fizermos essas conexões, se não buscarmos compreender as profecias bíblicas em um todo, se fixar somente num livro da Bíblia, nós vamos ter sério problema no nosso conhecimento. E, portanto, então, inicia aqui hoje um estudo para a vida dos irmãos e todos os ouvintes, que possam estar pegando esse ensino aqui como um estímulo para a sua vida, para buscar estudar e conhecer a palavra de Deus. Uma coisa importante na Bíblia é olharmos as informações bíblicas, prestar atenção nas informações bíblicas, não a ter a nossa linha filosófica, a linha ali que às vezes o ministério tem, a igreja tem aquela linha que aponta para uma ideologia a qual pastores, teólogos adquiriu nos seus estudos, na sua faculdade, e não consegue sair disso, limpar a Bíblia. Nós precisamos limpar a Bíblia e deixar de lado essa linha que muitas vezes está enraizado no meio dos ministérios, da denominação, que atrapalha o entendimento. Então nós precisamos nos pautar nas informações bíblicas, para que nós tenhamos realmente a clareza das revelações de Deus. Eu vou começar com uma leitura pequena, para que nós possamos, através dela, buscar discorrer sobre, pelo menos aqui, essa parte inicial do Apocalipse, nesse vídeo de hoje. Em Apocalipse capítulo 1, verso 11, diz assim, verso 10, começar a partir do verso 10, vamos estar lendo verso 10 e 11, Apocalipse
capítulo 1, verso 10, verso 11. João, ao ser arrebatado, ele diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. A primeira coisa que a gente tem que buscar são as informações que nós lemos. Mas antes, quando nós olhamos para Apocalipse, nós temos uma informação importante que o próprio Jesus traz. O livro de Apocalipse não é um livro de João, é um livro de Jesus Cristo. É o livro dado a Jesus Cristo, a João. E, portanto, ele não tem os traços de João. Eu tenho visto alguns teólogos, alguns historiadores, alguns estudiosos, doutores, questionar que o livro de Apocalipse não tem os traços de João, porque eles pegam ali os traços de João encontrados no Evangelho de João e nas cartas, e querem encontrar esses mesmos traços em Apocalipse, mas não encontra, porque Apocalipse não é de João, Apocalipse é de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele se apresenta como o Alfa e o Ômega, isso é, o primeiro e o último. E então, quando Jesus ele traz essa informação para nós, que ele é o primeiro, o último, o Alfa e o Ômega, isso é a primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto, isso ele está dizendo que nós, todo ser humano, está contido nele, todos estão contidos nele, e não só nós seres humanos, mas tudo que se nomeia, tudo que se dá nome, tudo que existe, tudo que foi criado se nomeia, tem um nome. Então toda a criação está contida em Cristo. E eu demorei a compreender, na minha busca de conhecimento, de entendimento, eu demorei a compreender Colossenses 1,16, a qual diz que todas as coisas foram criadas nele. Nele quem? Nele Cristo, e por ele e para ele. Então, eu não entendia como é que todas as coisas foram criadas nele. Eu até compreendi um pouquinho a questão do ser humano, criado nele, né? Mas todas as coisas, eu ficava assim, mas como é que todas as coisas foram criadas nele? Mas hoje eu não tenho dúvida que toda a criação foi criada nele. Ele no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e nada que se criou, nada que se fez sem ele. Tudo que foi feito por ele. E então nele foi criado todas as coisas. Colossenses 1,19 diz que agradou ao Pai que todas as coisas se congregassem nele. Não está dizendo que é todo ser humano, todas as coisas se congregam em Cristo. Então em Cristo todas as coisas estão contidas, porque ele é o Alfa e o Ômega, ele é o primeiro e o último. Todas as coisas, toda essa criação que existe, todo esse universo que nós olhamos, que a ciência até hoje não conseguiu explorar esse imenso universo, tudo isso foi criado nele. Mas alguém pode dizer, mas pastor, como pode tudo isso ser criado nele? Se ele hoje ele é um de nós ao lado do Pai, ele é um de nós, mas ele é Deus e é um ser humano. Ele é o nosso o primogênito do Pai, nosso amado irmão mais velho que cuida de nós. Mas ele é Deus e Deus é poder. Então todo esse universo foi criado nele, porque ele é poder.
Ele é todo poderoso. Então Ele pode todas as coisas, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele pode todas as coisas, Ele conhece o passado, o presente e o futuro, então todas as coisas residem nele, tudo está contido nele, nós estamos contidos nele. Então, que essa palavra venha trazer a todos os ouvintes que estão ouvindo esse entendimento que você está contido em Cristo, você está nele, pertence a ele, a não ser, claro, aqueles que não rejeitaram o pecado, aqueles que não morreram para o pecado, porque é necessário morrermos para o pecado e vivemos nele. Porque a transgressão lá no Jardim do Éden apartou o ser humano do seu Criador, do seu Deus, e Deus veio na pessoa de Jesus para resgatar o que havia perdido. Então, aquele que está em pecado, esse sim está afastado de Deus, está afastado do Criador, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. E Deus é santo e Ele não habita no pecado, e Cristo é Deus. Então, esse é o problema que nós vamos ver mais na frente, mas é o problema da questão que Deus é amor, mas muitos vão ser lançados no lago de fogo, está lá em Apocalipse capítulo 20, e vão ser queimados mesmo Deus sendo amor, vão estar lá no lago de fogo sofrendo. Por quê? Porque rejeitaram o Deus amor. Então é importante nós compreendermos que somos de Deus, somos criados nele, mas para estar nele precisamos renunciar ao pecado. E todos eles que renunciam ao pecado, no nome de Jesus Cristo, nós somos feitos filhos de Deus e vivemos nele. Então, amados, essa é a introdução para que nós compreendamos a questão da informação que Jesus traz, que Ele é o Alfa e o Ômega. E olhando agora a informação aqui do verso 11, a qual nós lemos o verso 10 e o verso 11, na minha Bíblia aqui, o verso 11 aparece em vermelho, porque Jesus Cristo falando. Eu não sei se a versão de vocês vai estar assim, mas aqui nós temos uma informação no verso 11 que diz: o que vês, escreve num livro e envia a 7 igrejas. Ora, muitas vezes, e eu falo porque eu já pensei dessa forma também, então muitas vezes a pessoa pensa que João escreveu somente a carta que é destinada a cada igreja e enviou àquela determinada igreja aquela carta concernente que Jesus especificou para aquela igreja. Mas quando a gente olha aqui para o anunciado, e esse é outro importante, a informação do anunciado é que nos norteia para o caminho do conhecimento. Então, aqui Jesus está anunciando que as informações para ser colocada num livro, para ser feito um livro. E é enviado às 7 igrejas. Então, o que é enviado às igrejas não é só a carta, a qual está destinada àquela igreja, mas o que é enviado para as igrejas aqui é o livro. E esse livro, qual é Apocalipse. Então, a ordenança de Jesus para João é essa: o que vês, escreve-o num livro. Então, o que vês? O que João, todas as visões, as revelações que João viu, escreve em um livro. Escreve um livro e envia às 7 igrejas. Envia o livro. Então é o livro que é enviado às 7 igrejas que estão na Ásia. E complementando essa aqui,
essa informação, né, esse anunciado, lá no verso 19 diz assim: escreve as coisas que tem visto, quer dizer, está repetindo lá no verso 11, e as que são, aqui já traz uma informação já um pouco diferenciada para nós, né? Já um direcionamento um pouco mais. As que são o quê? As que estão no presente, né? E as que depois destas hão de acontecer, quer dizer, as coisas futuras, porque o Apocalipse trata desde o tempo de João até a consumação dos tempos. Então isso é muito importante nós compreendermos. Então o anunciado aqui, ele é complementado no verso 19. Então, observando aqui, nós podemos já começar a compreender o que muitas vezes se torna problemática para compreender Apocalipse. O que vezes escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Ora, essa aqui é uma questão presente. O verbo aqui está no presente. As igrejas que estão na Ásia. Então, claramente, essas igrejas, literalmente, elas existiam. Então a gente já parte para estudar o Apocalipse com o entendimento que essas igrejas eram literais, eram reais, elas existiam na Ásia Menor naquele tempo. Então, olhando para essas informações, que as igrejas elas eram literais, existiam, nós podemos complementar com algumas pesquisas. Quem gosta de pesquisar, e é bom pesquisar, vai lá, pesquisa sobre as 7 igrejas, sobre a região geográfica dela, onde existia essa cidade, o tempo dessas igrejas, que vocês vão ver que lá vocês vão encontrar aí nas pesquisas ruínas dessa cidade que já não existe mais, mas que existiram. Então essas igrejas existiam naquele tempo, e as cartas são enviadas para igrejas que realmente existiam. E isso nos leva para um entendimento contrário a muitos teólogos, a muitas pessoas, a muitos pregadores que pregam e até separam um tempo para cada igreja. Eles vão lá e dividem. A igreja de Éfeso foi de ano tanto até ano tanto, depois a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, de Tiatira, e daí por diante. Então nós muitas vezes entramos nesse embalo, pensando que as coisas se procedem assim, mas quando a gente olha para as informações bíblicas, a gente vê que não procede dessa forma. Até porque que quando a gente olha todas as igrejas, a única igreja pronta para o arrebatamento é a igreja de Filadélfia. Então, se a igreja de Filadélfia é a única igreja pronta para o arrebatamento, a igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento. Então, se a igreja do arrebatamento é Filadélfia, e depois do arrebatamento da igreja não vai ter mais igreja nesse mundo, porque a igreja vai para os céus, para as bodas com o seu Senhor, porque a igreja é a noiva de Jesus Cristo. Então não fica mais igreja aqui, a noiva está lá no céu para as bodas do Cordeiro, está casando. O que fica aqui são pessoas, cristãos, que ficaram para trás, e que a única forma de salvação para esses que ficaram para trás é ser degolado pelo anticristo, negando receber o sinal da besta. Então assim será salvo, que está lá no capítulo 20 de Apocalipse. Então é a única forma, depois do arrebatamento da igreja, de ser salvo, de participar da primeira ressurreição, que é a ressurreição em Cristo, que começa lá
lá em Mateus, no capítulo 27, quando da morte e ressurreição de Jesus Cristo, muitos santos ressuscitaram. Ali foi os santos de Israel, não trata do mundo gentílico, porque ali quem estava em Israel, os justos, santos, eles ressuscitaram quando da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus entrega o seu Espírito ao Pai, então há um terremoto e as rochas fendem, e diz ali que muitos santos ressuscitaram, mas eles só saíram do sepulcro depois da ressurreição de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a primícia, Jesus Cristo é o primeiro e o último, ele é o primogênito do Pai. E depois eles saíram e foram vistos por muitos. Então ali inicia-se a ressurreição, a primeira ressurreição, que a primeira etapa é ali na ressurreição do tempo da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Depois vem a segunda etapa da primeira ressurreição, que acontece ali, que está descrito em 1 Tessalonicenses, a qual os que morreram em Cristo ressuscitarão num corpo glorificado, e nós, os que estiveram vivos, temos nosso corpo glorificado, e todos nós seremos levados aos ares ao encontro do Senhor. Essa é a segunda etapa. E a última etapa da ressurreição em Cristo, ela acontece depois da grande tribulação, lá no capítulo 20, depois que Jesus já desceu, já houve a boda do Cordeiro, Jesus já desceu para reinar os 1000 anos aqui na terra, e esses que ressuscitaram ali, que foram degolados pelo anticristo, esses não participarão da boda do Cordeiro, mas ajuntarão com a igreja para reinar 1000 anos, para participar do reino milenar com Cristo. Então aí essa é a primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição, ela não é mais em Cristo. E quem ficar para a segunda ressurreição, a segunda morte tem poder sobre ele, porque não é mais em Cristo. E aí nós temos de compreender uma coisa: Cristo é vida. Todos que ressuscitam em Cristo, ele ressuscita para a vida, ele ressuscita para a vida eterna com Deus, porque Jesus é a vida. Então, ressuscitando em Cristo, ressuscita para a vida. Porém, os que não ressuscitaram em Cristo, está lá no capítulo 20 de Apocalipse, é o mar que vai dar os mortos, é a terra que vai dar os mortos, é o inferno que vai dar os seus mortos. Então não é mais a ressurreição em Cristo, esses são dados. E os que não encontrarem escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo. E aí existe muitos estudiosos, teólogos, que diz que ali não haverá mais salvação, que a única salvação é os que participam da primeira ressurreição em Cristo. Ali da segunda ressurreição, que ali os resultados diante do trono branco, não haverá mais salvação para eles. E eu até entendo a posição deles, mas eu tenho uma posição seguinte: a salvação pertence a Cristo, não pertence a nós. Então, se Cristo decidir salvar, vai ser salvo. Então eu parto dessa premissa, que eu prego a palavra, mas a salvação pertence a Cristo, e só Ele pode exercer a salvação. Ninguém mais tem esse direito de exercer a salvação. E aí, quando a gente olha para o livro selado em 7 selos, lá também de Apocalipse capítulo 5, nós vemos que só ele podia abrir aquele livro selado, porque só ele conquistou esse direito. Ele é o Senhor da vida e a salvação pertence a Ele, e só Ele tem esse direito de salvar. Mas a gente vê ali no início do capítulo 20 que
Aqueles que não participam da primeira ressurreição, a segunda morte terá poder sobre a vida deles, que é ser lançado no lago de fogo. Os que participam da primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles. E essa é a problemática das pessoas que são descuidadas, não perseveram em Cristo, porque se não participar da primeira ressurreição, tem grande risco de ser lançado no lago de fogo e estar ali onde haverá gemido e ranger de dente para sempre. Então, voltando às 7 igrejas, a única igreja que realmente está preparada para o arrebatamento, para subir com Cristo, é a igreja de Filadélfia. Então, se a única igreja que vai subir é a igreja de Filadélfia, não faz mais sentido ter a igreja de Laodiceia se for contada por tempo. Se cada igreja for um tempo, começando lá do tempo de João, contando até o último tempo, e aí muitos traz a igreja de Laodiceia como a última igreja. Ora, se a igreja pronta, a igreja de Laodiceia, ela é a 6ª, e ela está pronta para o arrebatamento vai acontecer no tempo dela. Não faz mais sentido ter a igreja de Laodiceia. E nisso nós compreendemos que essa contagem de separar um tempo, tantos décadas ou séculos para cada uma das 7 igrejas, não procede. O que procede é a característica das igrejas, que todas as características dessas igrejas estão nas igrejas atuais de hoje. E quando nós olhamos para a característica da igreja de Éfeso, nós vemos que a igreja de Éfeso deixou o seu primeiro amor. E isso nós vemos, é uma característica visível nas igrejas de hoje, em que o primeiro amor, o amor a Cristo, esse amor verdadeiro, se perdeu ao longo da caminhada de muitos ministérios, muitas igrejas. Esse amor se perdeu, que é a característica da igreja de Éfeso, viu? Aqui eu estou traçando a reprovação da igreja, porque eu não vou entrar no assunto das outras coisas a qual Jesus traz como louvável na vida da igreja de Éfeso, porque essa a gente sabe que é a perseverança em Cristo. Então, para que eu não tenha um vídeo extenso demais, eu vou deixar para que cada um de vocês vá lá em Apocalipse e faça essa leitura e vê o que é louvável em cada igreja e o que é condenável. Então, para que nós entendamos a problemática das 7 igrejas, precisamos estar focados nas coisas condenáveis de cada igreja, para que nós não participamos dessas práticas condenáveis. Então, a prática condenável da igreja de Éfeso era a falta de amor. Isso a gente vê nas igrejas hoje, e que nós não podemos entrar nessa barca da falta de amor. Já na igreja de Esmina, ela era uma igreja quase pronta. Jesus não condena ela em nada. A única coisa que falta na igreja de Esmina é ainda passar por 10 dias de tribulação, que alguns vão ser presos, alguns vão passar por 10 dias de tribulação. Isso na igreja primitiva, muitos foram presos, né? E a gente vê hoje algumas igrejas, alguns ministérios que estão aí em uns países que não são cristãos, que ainda são perseguidos, e muitos têm morrido. Mas a nossa igreja aqui no Brasil, nós não temos essa perseguição. Então, a prova de 10 dias, ela existe de outras formas.
Então, a característica dessa igreja, que está quase pronta, mas ainda precisa passar por provação, está também hoje em todas as igrejas dessa nossa atualidade. Pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão passando por provação, porque precisa ser provado, para que a fé deles seja provada. Então, isso é visível hoje. A terceira igreja, a igreja de Pérgamo, a igreja de Pérgamo, ela é uma igreja onde tem muitas pessoas que estão buscando a Deus, fazendo boas obras, mas lá existe a doutrina de Balaão, que ensinava a idolatria. Então isso é muito importante para a gente compreender que essas características estão aí no meio das igrejas. A doutrina de Balaão está aí, assim como também a igreja de Tiatira, a quarta igreja, a qual tinha ali no meio deles os que permitiam que Jezabel ensinasse o povo de Deus a prostituir. E aí, pegando essas duas igrejas, a de Tiatira e a de Pérgamo, nós temos de olhar para a Bíblia e compreender algo importante, porque quando se fala em prostituição na Bíblia, prostituição contra Deus, contra Cristo, está falando em idolatria. Então, na igreja de Pérgamo está dizendo idolatria, na igreja de Tiatira, prostituição, mas são a mesma coisa, são idolatria. E isso nós vemos nas igrejas de hoje. Não só as igrejas que idolatram imagem, que tem imagem, mas também igrejas que estão idolatrando coisas. Tem crentes, pessoas dizem ser crente, que idolatra a sua casa, idolatra o seu carro, o seu veículo, as suas propriedades, porque para eles estão acima de Deus, estão acima de todas as coisas. As coisas deles, os bens deles, estão acima de todas as coisas para eles, e isso coloca acima de Deus. E tem uns que idolatram a sua própria família, tem uns que colocam sua esposa, seu esposo, seus filhos acima de Deus, e Jesus Cristo é bem claro: quem ama a sua família mais do que a Ele não é digno dele. Então tudo isso são formas de prostituição, de idolatria. Porque quando nós olhamos, falando de idolatria, normalmente é comum se pensar somente em adoração de imagem, de ídolos. Não, a idolatria ela abrange